E aí, meus caros, sejam bem-vindos a esse vídeo sobre previsibilidade, receita previsível na prestação de serviço no seu negócio criativo. Sem dúvida, top 3 dores que todo profissional criativo ou prestador de serviço passa é ter essa boa previsibilidade de receita, de novas entradas, sem se matar de trabalhar, sem estar muito preso na operação. Deixa eu regular o som aqui. Boa, teste. Então, sem dúvida, sim, aquisição de novos clientes e previsibilidade são as dores mais altas aí do negócio de um modo geral. Depois tem outras, como conseguir cobrar mais caro e assim por diante, então aos poucos a gente vai varrendo tudo isso. Mas eu sou um cara que sempre gostou muito de previsibilidade. Eu tô correndo há uns anos, né? E eu corro 10 quilômetros em um ginásio, né, num lugar ali de 400 metros. Então eu fico rodando em círculos ali durante quase uma hora, porque eu sou um cara previsível, eu quero saber ali um pouco do próximo passo e tal. E essa é sem dúvida uma dificuldade para o empreendedor, para o empresário, porque a vida ela não é assim, ela não é toda previsível, a vida é cheia de imprevistos, o carro capotando, o mundo girando. Mas existem algumas estratégias e formas para a gente se blindar e não estar completamente suscetível aí aos imprevistos e às dificuldades, beleza? Então, hoje, né, para mim, um dos maiores benefícios da gente trabalhar essa previsibilidade de receita é a gente conseguir vender melhor. Por quê? Quando a gente está precisando de caixa, quando a gente está precisando de dinheiro, a gente está meio desesperado, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. A gente aceita projetos que não deveria, a gente nunca fala não, a gente tem receio de pedir algo, perguntar algo, ou renegociar, ou posicionar-se ali numa negociação ou com um cliente já dentro da sua carteira, porque eu não posso perder esse dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu vou me submeter a isso, é ruim, mas eu preciso do dinheiro. Então, quando a gente vai vivendo nesse ritmo, isso não é bom, não é saudável. A gente não toma boas decisões e, no fundo, a gente não consegue ter controle, ter domínio do nosso próprio negócio. A gente fica sendo a agenda dos outros, né? Então, a receita previsível hoje, para mim, é muito importante por isso. Hoje, a gente consegue sair de um mês sem vender nada, tendo um lucro bom, um lucro bem considerável. Claro, todos os meses a gente vende, né? A gente vai vendendo, quer vender cada vez mais e principalmente cada vez melhor. Só que hoje a gente desenhou aqui uma estrutura que a gente consegue ficar sem vender por conta dessa previsibilidade, né? Então, só trazendo um pouco de conceito mesmo, né? Para vocês irem entendendo que é importante, até para você ir profissional criativo, conseguir entender um pouco mais a cabeça do seu cliente e o idioma do seu cliente. Receita é aquilo que entra, é o dinheiro que entra, é o faturamento. E a previsibilidade, ela tem a ver com a previsibilidade, é óbvio, né? Então ela tem a ver com a gente ter um mínimo de visão ali do que vai acontecer, pelo menos no próximo mês ou nos próximos 3 ou 6 meses, não é? Então isso não é ter certeza absoluta, não é ter uma bola de cristal, mas é a gente não ficar na sorte, ou o que eu recebo muitos alunos, muitos designers falando aqui: pô, Thiago, já é dia 10, eu não fechei nada, tô começando a ficar preocupado, não vou conseguir fechar esse mês no positivo. Então a gente precisa ter esses estudos, essas estratégias, tá bem? Então, tô com a minha cola aqui, né, para acompanhar um pouco o conteúdo. E a previsibilidade é você ter uma visão de pelo menos 3 elementos, tá? Primeiro, o que já está contratado, o que é, entre aspas, certeza que vai entrar. Depois, o quanto que provavelmente entrará e quais ações você está construindo para os próximos meses. É basicamente essas 3 coisas aqui que a gente precisa ter visão, tá bem? Então é a receita já contratada, prevista, a nova receita provável e também as ações que a gente está fazendo para os meses seguintes. Tem um livro que se chama Receita Previsível, né? Onde ele traz muito o aspecto da previsibilidade por conta de novas vendas. Então, vou simplificar aqui em uma linha, de uma forma pobre, né, o livro, mas é você ter a estatística do quanto você precisa prospectar para o quanto você precisa fechar no mês. É um pouco disso. E aí os tipos de lead, não é? Enfim, tem todo um racional
Mas eu gosto de pensar na previsibilidade não só com o que é novo, mas também com aquilo que a gente já consegue ter alguma garantia, não é? Então, existem 3 mecanismos, que é o que eu utilizo aqui, para a gente entender essa receita contratada, aprovável e essas ações. Então, eu vou entrar aqui no que seriam então essas 3 estratégias mesmo. A primeira coisa são os contratos fixos saudáveis, não é? Então, eles criam uma boa base e hoje, sim, depois de muito tempo, esse ano de 2026, a gente conseguiu fazer com que tudo que a gente tem de fixo já seja lucrativo. Então, hoje a gente está em 23 pessoas aqui no time, não é um custo baixo, então demorou um pouco para a gente estabilizar esse faturamento, né? Então, a gente precisava sempre vender coisas novas para cobrir o buraco de dinheiro que ficava. Hoje não, só com contrato fixo, com parte ali do empilhamento, que é o próximo degrau, a gente já consegue aí estar muito tranquilo. E por que tem que ser contrato fixo saudável? Porque se você fechar um contrato onde eles estão querendo ali a sua alma, o seu corpo e todo o seu tempo, você não vai conseguir fazer mais nada. Estava conversando com um aluno meu essa semana e ele fechou, eu indiquei para ele um lead lá, ele fechou um contrato de R$10.000, tá bem? Ele falou, pô, Thiago, eu vou ter que contratar, cara, porque não adianta, beleza, R$10.000, legal. Porém, não adianta eu ficar preso nesses R$10.000 e não conseguir fazer mais nada, porque vai demorar ali pelo menos 60 dias para esse projeto. Então, assim, tudo bem, eu vou ter que dar grande parte não, né, sei lá, 30%, 40% disso para conseguir delegar, não é? Falei, bom, então demorou um pouquinho, mas você entendeu, porque é óbvio que isso é muito melhor, né? Senão, cara, não adianta, você vai ficando preso nessa roda dos ratos. Então você vende, tá fazendo algum trabalho ali de conteúdo, de prospecção, aí você vende, aí você fica preso nesses projetos, aí quando termina o projeto você fala, putz, vou ter que começar do zero de novo. Não tem faturamento pro próximo mês. Esse é o problema gigantesco, né? Que a gente tem que se prevenir. Então, esses contratos fixos saudáveis, onde você consegue gerar um bom valor para o cliente, ter um preço mais alto, consequentemente, um bom perfil de cliente que vá entender o seu escopo, a sua forma de trabalhar. Esse esquema funciona muito bem, o contrato fixo, né? O contrato recorrente. A gente tem aqui diversos modelos, design por assinatura, a gente tem marketing por assinatura, que hoje a gente implementou. E esse ano a gente começou a vender até contrato de gestão de tráfego. A gente está com 2 clientes, a gente está com 3 clientes que a gente está rodando essa operação recorrente, que surgiram de oportunidades. A gente tinha uma pessoa interna muito boa no time e está dando super certo, né? Ainda que não é o nosso core, a gente está oferecendo isso também para alguns clientes. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não meter os pés pelas mãos e assim por diante. E boa, tá bem? Se você não gosta do modelo de contrato fixo, você não quer, você não entende muito bem como você pode vendê-lo, então 2 recomendações, né? A primeira, você pode aplicar no link que está aí na descrição desse vídeo para o nosso processo de posicionamento, de criação de oferta, de processo comercial, onde a gente vai te ajudar a desenhar esses produtos, encontrar esse público. Então, essa é uma primeira boa ideia, eu acredito. Ou você pode descobrir isso sozinho, né? Procurar em literatura, sei lá, os 100 Million Offers do Hormozi, o Build to Sell, né? Sobre produtização. E aí você vai, então, encontrando boas ofertas irresistíveis, que você consegue cobrar um bom preço para um bom perfil de cliente. E boa. Ou também tem um modelo para quem não gosta ou não quer contrato fixo, que é o do empilhamento. Então você, entre aspas, vive de projeto pontual, você vai ter que ter uma rotina comercial, uma previsibilidade muito mais por meio de dados e por canais de aquisição que você escolher, por exemplo, tráfego, ou webinário, ou prospecção, ou conteúdo. Então você vai criando uma previsibilidade, precisa de mais esforço comercial
E também funciona super bem. E como que é esse empilhamento que a gente faz aqui, tá? Queria desenhar para vocês, não vai dar, mas tudo bem, eu explico. Vamos supor que você vende aí um projeto de R$10.000, um exemplo. Então, você vende ele R$10.000 em 2 vezes, entrada e 30 dias. Não entrada e final do projeto, tá? Porque isso aí é furada total. Vamos supor que você vende entrada e 30 dias. Então, 5 e 5. E aí você vende 3 projetos desse. Um em janeiro, um em fevereiro, 2 em fevereiro e um em março. Fechou 4 projetos. Então, em janeiro você recebe 5.000, está trabalhando em um projeto. Em fevereiro você vendeu 2, né? Então você recebe 15.000, só que você já entregou um projeto. E aí você tem 2 em andamento, só que você está recebendo desse primeiro. Em março você vendeu mais um, então você empilha de novo 15.000, só que aí você já entregou os 2 de fevereiro e está trabalhando em um projeto só. Então você vai criando uma previsibilidade por parcelamento, ou como a gente chama, empilhamento, onde você nunca você tem que procurar sempre estar recebendo de mais projetos do que você está trabalhando. Isso funciona muito bem para a gente aqui. Então, vendi uma campanha lá, um projeto de 25.000. Claro, receber à vista é muito melhor. Hoje é uma realidade menos comum. Então, eu vou receber uma entrada de, por exemplo, 10.000, e os outros 15.000 eu recebo 3 de 5. E a gente vai empilhando isso com outras vendas. Normalmente o nosso custo a gente abate no primeiro mês e o restante vira lucro, né? Então isso pra gente funciona super bem. Caixa é sempre melhor. Então se você conseguir condições de receber o dinheiro adiantado, às vezes dá 5% ou dá alguma condição que a pessoa pague à vista ou pague adiantado, é sempre melhor. Mas hoje é menos comum, né? A gente está numa situação de mercado um pouco mais difícil, ou as pessoas têm tido menos hábito disso, né? Então é bom você ter sempre um bom contrato. O contrato ele não vai resolver todos os problemas, não vai te blindar de tudo, mas ele ajuda muito. E aí é uma forma de você vender o projeto sem mensalidade, beleza? O que eu gosto, o que a gente faz aqui, a gente junta os 2 modelos. Então eu tenho contratos fixos saudáveis e a gente vai fazendo esse empilhamento, o que compõe, normalmente não compõe muita parte do nosso faturamento, mas também pra gente é espetacular. E a terceira estratégia, ou o terceiro ponto desse mecanismo, é a rotina comercial. A falta de venda hoje é um problema da falta de marketing e de comercial de ontem. Então, todos os dias a gente precisa plantar um pouquinho. É mandar uma proposta, é fazer uma reativação de um cliente antigo, é fazer um follow-up de alguém que parou de responder, é você trabalhar um canal de aquisição novo, testar algum canal de aquisição novo. Então, isso é extremamente importante. Se a gente não faz um pouquinho de comercial todo dia, a gente vai viver preso no ciclo atual. Para você conseguir resultados novos, você precisa fazer coisas diferentes, né? Tem um aluno nosso de consultoria que ele já tinha o nicho, já tinha um bom produto de estratégia, de marca, né, identidade visual e tal. Só que ele estava cobrando muito barato, na percepção dele. Estava cobrando de 2 a 3 mil reais por projeto e vendendo muito pouco. Então a gente desenhou a estratégia de geração de valor, né, para ele conseguir cobrar um valor mais caro. Então ele já saiu de largada cobrando 5, 6 mil. Desenhamos um canal de aquisição via conteúdo, que é o que a gente identificou, propôs e ele também queria. E ali, eu não lembro agora de cabeça, mas em poucos meses de consultoria, ele bateu o que seria a meta anual dele de vendas, não é? Foi chamado para palestras no nicho dele, etc. A gente pode ter documentado como case depois, né? O Fernando Oliveira. E o que a gente conseguiu desenvolver bem com o Fernando ali? Naquela época, hoje não está mais ativo na consultoria, mas a gente conseguiu desenvolver muito bem. A previsibilidade pelo conteúdo. Então, a gente encontrou um caminho muito legal que ele estava produzindo e praticamente todo post gerava lead. Sem distribuir conteúdo, sem colocar dinheiro no tráfego, só com conteúdo orgânico.
Então ficou bem afiado, com uma linguagem bem do público dele, muito bem feito. Posso colocar algumas imagens aqui na tela se a gente encontrar. Só que, com o decorrer do tempo, foi ficando mais difícil. Então não era todo post que trazia lead, alguns posts não iam bem. Só que o importante é constância, rotina. Então, continuar, testar novos formatos e assim por diante, mas é uma previsibilidade de aquisição. Então já tem um modelo validado, então ele sabe, esse mês eu preciso vender mais X projetos. Então, eu vou aumentar o volume de posts validados, né? Isso vai me trazer mais leads, mais aquisição. Mas isso a gente precisa fazer um pouquinho todo dia, senão não funciona. E tem uma coisa importante nesse processo, que é um bônus aqui para esse vídeo, que ajuda muito a gente estruturar a nossa previsibilidade com calma, que se chama caixa. Ou seja, ter dinheiro guardado, né? Uma espécie de reserva financeira para a sua empresa. Por quê? Problemas acontecem. Igual o mês passado agora, a gente está hoje no dia 5 de agosto, mês de julho, a gente está aí com 2 pagamentos em aberto, né, que os clientes não conseguiram pagar, somando aí uns R$45.000. Cara, para 99% das pessoas isso seria um baita de um problema. Claro, para a gente também é. A gente vai receber um pagamento agora e o outro dia 20. Beleza. Mas por que eu estou tranquilo? Porque a gente tem caixa. Então, se a gente ficar sem vender ou se a gente tiver um problema de X clientes não conseguirem pagar, a gente tem como manter o fluxo de caixa tranquilo, né? Não é uma coisa que se constrói do dia para a noite, mas você tem que mirar em primeiro um mês ali de reserva. Então, se você tem 10 mil de custo, você ter 10 mil guardado, que é um dinheiro que você não vai usar para rodar a empresa, não é? E assim por diante, até chegar em 3 meses e no ideal de 6 meses, tá? Pelo menos. Por quê? Aí você tem tempo para negociar sem desespero, você tem tempo para não meter os pés pelas mãos, para recusar um projeto que você não quer ou que você sabe que vai dar problema na operação. Então, a previsibilidade, ela não é só para você saber quanto vai receber ou quanto vai ter de lucro, mas é para melhorar também a qualidade das suas decisões. Então, implemente esses mecanismos, porque sem dúvida nenhuma vão te dar muito mais tranquilidade. Beleza? Então, muito bem. Obrigado por me ouvirem até aqui. Deixe o seu comentário, especialmente com a sua dúvida ou com o seu ponto para a gente conversar. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se aí. Já disse, mas repito. Na descrição desse vídeo a gente tem um link para você fazer uma aplicação para conhecer o nosso serviço, onde a gente constrói o teu posicionamento, as tuas ofertas, e ele parte do teu processo comercial, acelerando e cortando muito caminho para você. Então o link está aí na descrição. Um grande abraço e até a próxima.